você que está aqui em mais uma aula do CONANutri, o maior congresso online e gratuito de nutrição do nosso país. Eu sou Márcia Fidelis, nutricionista, e vou falar hoje aqui com vocês sobre a revolução tecnológica e as tendências para o nutricionista nessa era digital. Eu sou mestre em nutrição, pós-graduadas em cardiologia, enteral, marketing e nutrição clínica. Sou coordenadora de pós-graduação e docente da graduação na área clínica também. E atualmente eu estou na presidência da AIBA, da Aliança Ibero-Americana de Nutricionistas. E nessa caminhada nutricionista, eu adentrei com um projeto que eu chamo de InovaNutri, que pressupõe a inovação tecnológica e uso de ferramentas de comunicação e informação para o nutricionista, e tem uma mentoria intitulada Nutri Digital. E sou apaixonada, obviamente, por potencializar a carreira do nutricionista na era digital como mentora. Então, vamos lá à nossa aula. Aqui são os meus contatos. Se você também quiser deixar o seu comentário, a sua dúvida, à vontade aí, Instagram, @MárciaFidelis. Então, começando aí com relação a esse momento que a gente vive, cultural, tecnológico, é essencial que a gente tenha clareza que há um progresso em desenvolvimento na sociedade moderna. E dentro desse progresso, existe uma cultura de inovação, que não é apenas a novidade, e sim dar novas funções para outras atividades ou problemas, ou até serviços e produtos que tinham uma finalidade inicial. Então, inovar é manter a constante busca pelo conhecimento e, assim, também a transformação e benefícios da sociedade na forma de produtos e serviços. Dentro desse processo da inovação e das tendências de mercado, a gente pode vislumbrar um número de possibilidades muito grandes que envolvem os serviços da área de saúde. Dentre eles, as patentes, as marcas com propriedades intelectuais, a proteção do direito autoral, a propriedade também industrial e a transferência de tecnologia. Tudo isso engloba de uma forma transversal todas as áreas, e a da saúde não é diferente, possibilitando um número de parcerias muito grandes e também de novidades e inovações para o mercado do nutricionista. Então, a gente conclui esse primeiro momento dizendo que inovação é introduzir alguma novidade ou aperfeiçoar um ambiente que é produtivo, social, que resulte em novos produtos, novos serviços e, pasmem, novos processos, que inclusive pode demandar, por exemplo, a sistematização do nosso atendimento de nutrição, que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características àquele produto, serviço que já existe, que possam resultar em melhorias e em ganho efetivo de qualidade e desempenho. Então, vamos lá. Quando eu penso na caneta, eu lembro que a caneta escreve. Mas se eu dou uma funcionalidade como caneta marca-texto, eu já tenho inovação. Da mesma forma, os nossos celulares, antes era para apenas atender e ligar. Hoje ele é uma máquina fotográfica e muitas outras coisas mais. Então, são as inovações que vão dar novas funcionalidades a produtos e serviços ou processos antigos. Essa é a inovação. E aí, dentro do processo de inovação, o berço da inovação é a universidade, né? Por meio dos seus mestrados, doutorados, pesquisas de campo. Então, normalmente a gente tem uma ideia, essa ideia vai para um projeto. Dentro das startups e fora delas, a gente faz um protótipo teste, desenvolve esse produto ou serviço e, depois de testado e validado, com o mínimo viável possível, a gente vai para o mercado de trabalho. E, obviamente, oferece ele ao nosso consumidor. Nesse sentido, a gente tem, então, a saúde e a nutrição demandando novas tecnologias, inovações e também colocando nesse mercado atual pandêmico e pós-pandêmico, tendências para um futuro que já vem sendo trabalhada há 20 anos. Porém, nesse último ano, em meio à pandemia, muito da tecnologia de informação e comunicação
fez com que esse processo se acelerasse para essas tendências do futuro. Dentre elas, né, o uso da nutrigenômica, que nos envolve diretamente, a inteligência artificial, temos ouvido e utilizado muito, inclusive com chatbot, por exemplo, a robótica nas cirurgias, principalmente, na atividade doméstica, telemedicina, quanto mais esse ano, né, esse último ano, a telemedicina para ambientes remotos, e principalmente com o isolamento social e essa necessidade, se usou muito a telemedicina, a telesaúde, impressões em 3D, de uma forma geral, principalmente na área de cirurgia, de novos produtos também e materiais do corpo humano. Dispositivos usáveis, que são dispositivos que podem ser acoplados como chips, e a internet das coisas, que a gente já usa também há algum tempo, mas que vamos usar mais ainda. As catracas eletrônicas que a gente usa, o comando de voz que a gente usa em várias situações, inclusive em bancos. Então, tudo isso tem uma tendência de crescimento e chegará de uma forma direta ou indireta na área de nutrição e saúde. Dentro desse mercado, a gente pensa quais produtos e serviços eles estão em alta e são tendências nessa era digital. Se mantém essa faixa aí, produtos orgânicos, porque todo mundo tem cuidado de saúde e quer buscar a saúde, ainda mais em tempos de imunidade precisando ser reforçada. A educação online, vocês estão aqui, né, acessando esse evento gratuitamente, estão se qualificando, e quantos outros não estão fazendo a mesma coisa. O envelhecimento, o processo de envelhecimento e a saudabilidade do teu estilo de vida, saúde, beleza, de uma forma geral, né, novos produtos, novas substâncias, né, fitoterápicos, por exemplo, a gente inclusive tem aqui na EAD Plus uma pós-graduação em fitoterapia, depois vocês podem conferir. Alimentação prática, né, em meio à falta de tempo, né, nesse mundo conturbado, a alimentação ela tem que ser prática, entretanto saudável. Então, soluções de entrega, delivery, por exemplo, de alimentos saudáveis, e novos nichos de mercado. Não só o óbvio, como a gente tem visto, né, uma linha mais vegana, como também nichos de mercado específico, microbiota intestinal, análise genética com perfil, e tudo isso, se puder ser com o uso de tecnologia, melhor, ou por e-commerce, ou delivery, ou infoprodutos, que a gente vai falar um pouquinho sobre o nutricionista e infoprodutos, que é a minha experiência. Nesse sentido, a gente sai de um tradicional, né, onde esse mundo conectado é um mundo conectado basicamente por a um mundo totalmente digital, onde a gente tem uma sequência de mídias, de multimídias, de veículos de comunicação que vão se transportando para o nosso dia a dia. Então, agora a gente tem que ser web designer, a gente tem que fazer um copywriting, a gente tem que fazer uma escrita, né, persuasiva, a gente tem que vender. Então, tudo isso é natural agora do profissional de saúde autônomo, dentro desse contexto da inovação, onde as multifunções, elas são percebidas pelo teu potencial cliente ideal. Assim, a gente entra aqui no conceito de marketing digital, onde são ações de comunicação, de preferência assertiva, que se utilizam meios, internet, telefonia celular ou qualquer outro meio digital, para divulgar e comercializar seus produtos ou serviços, como é o caso de muitos de nós, que temos serviços, para novos clientes ou melhorando a tua relação com aqueles antigos clientes. Por que eu trouxe esse conceito? Porque a base é a comunicação, é o marketing, é a comunicação assertiva. E na era digital, nós temos que saber divulgar e comercializar pelos meios, né, pelas mídias, pelos canais de comunicação, principalmente WhatsApp, Instagram e YouTube, que são as plataformas que o brasileiro mais utiliza e que geram, né, algum tipo de retorno aí para o seu negócio, entendendo que, como autônomos que somos, e muitas vezes, temos que traçar esse plano de comunicação, objetivando, né, essa rede de relacionamento e, consequentemente, né, a comercialização dos nossos serviços.
Aqui vale talvez um adendo, né? Quando a gente fala em venda, comercialização de serviços, o profissional da saúde tem um certo bloqueio ou até uma certa repulsa por essas palavras. Mas quando a gente troca tempo pela consulta ali e recebe um X valor, você de alguma forma está tendo uma relação de saúde, mas com uma troca comercial, sim, porque ele está pagando pelo teu serviço. Então, essas palavras, elas são necessárias para que a gente entenda a estratégia da nossa aula de tendências. Então, pensando nesse aspecto, como que a gente deveria, nessa era digital, se portar e comunicar, já que ela é tão importante? Eu trouxe aqui as 4 eras do marketing, que o Philip Kotler, ele lançou esse conceito já faz algum tempo, que é o pai da administração, né? Desculpa, o pai da administração não, o pai do marketing, que indica a evolução na relação entre empresas ou agente, entre negócios autônomos e clientes. A primeira era do marketing, a gente conheceu lá atrás, que era aquela dos meados do século XX, onde o foco era totalmente no produto, objetivando reduzir custos para produzir cada vez mais, comercializando em larga escala. Pouco se dava atenção ao consumidor, pouco se dava atenção às suas necessidades e aos seus desejos. Essa é o marketing 1.0. Já no 2.0, que foi até o ano de 1990, era uma maior concorrência que se tinha no mercado, e aí começou-se a desenvolver novos produtos e serviços na necessidade do cliente. Então, é aquela época que todo mundo vai lembrar, o cliente tem razão, o foco é no cliente, totalmente no cliente, muitas vezes deixando de lado a essência da própria empresa, que também não era um caminho adequado. A terceira era, o marketing 3.0, foi até 2010, onde o valor do produto é dado através da percepção do consumidor. Aí nasce o conceito de brand, de marca, de valor, onde esse nosso cliente paciente, a depender de como eu me posiciono, a gente chama isso de autoridade, o quanto eu me posiciono, ele vai perceber o meu valor. E aí eu vou poder vender a minha consultoria, a minha assessoria, oferecer a minha consulta de nutrição, etc, etc. Então, você inclui nessa era 3.0 a sustentabilidade, que era na época os objetivos do milênio, né? Hoje continua sendo a sustentabilidade social, a justiça social, e já se inicia uma segmentação de mercado. Aí nasce, né, o suplemento para idoso, o creme de pentear para o cabelo cacheado, e assim vai, a segmentação do nosso mercado de acordo com o público-alvo. Então, a gente está falando aqui em começar a trabalhar com diabéticos, com idosos, com hipertensos, com pacientes com Alzheimer, tá? Com restaurantes comerciais, com alimentação escolar. Então, a segmentação, ela nasce aí na década de 90, 2000, no mercado como um todo. E, por fim, a era atual que a gente vive, que a gente pretende chegar nela aí até 2030, né? Se a pandemia deixar, estamos aí caminhando para um 5.0 já, né? E aí, nessa era atual do marketing 4.0, ele traz a expectativa de que você deva oferecer uma experiência maravilhosa para o teu cliente. E essa experiência, né, fora do comum, excepcional, ela gera uma conexão. Essa palavra que a gente escuta muito, né, nas redes sociais. Eu me conecto primeiro com o meu cliente para depois ele adquirir algum produto ou serviço meu. Então, essa conexão, ela é necessária para que o teu cliente, dentro do teu portfólio de produtos, ele cresça numa jornada de compra. Como seria isso na nutrição? Consultório, por exemplo, ele vem para uma primeira consulta, ele sai super satisfeito, a experiência foi maravilhosa, superou todas as expectativas, e eu proponho para ele um programa de consulta para reeducação alimentar, ou um grupo de desafio, ou, enfim, qualquer outra coisa que dê uma segmentação, uma periodicidade. E ali eu vou acompanhando essa jornada com o meu cliente pelo WhatsApp, pelos retornos, pelo grupo, etc, etc. Então, esse é o marketing atual, onde as decisões dos
compradores, elas são apoiadas nas informações compartilhadas no espaço digital. Então, hoje, quase ninguém vai comprar algo caro, por exemplo, ou complexo, sem olhar o conceito que aquela empresa ou aquela pessoa tem nas redes sociais. Tá? Então, quando eu vou marcar com o médico, eu vejo a rede social dele. Quando eu vou comprar um produto, eu vejo se tem no Reclame Aqui alguma coisa. Então, o meu potencial consumidor que um dia virou consumidor, ele também me indica ou não me indica a partir do momento que ele escreve ou que ele faz uma selfie comigo e posta nas redes sociais dele. Então, esse é o marketing 4.0 da conexão entre o cliente e o seu fornecedor de produtos e serviços e acaba gerando essa relação de intimidade e até uma certa tribo, comunidade, um fã. E quem consegue essa conexão, ela já está na linha do marketing que a gente provavelmente vai ver, que é o do 5.0, tá? Onde as pessoas vão estarem muito mais conectadas. Então, passando por essa caminhada de entender a comunicação como uma tendência, a gente tem que, então, sair fora da caixa. E, ao sair fora da caixa, a gente não pode levar a caixa formatada de produtos e serviços na nossa cabeça. Então, não adianta pensar fora da caixinha, se a caixinha sai, né? Quando você sai fora dela, você leva o seu pensamento lá formatado. Então, você tem aqui 1000 ideias, mas você não quer se conectar com a tecnologia de informação diferenciada, você não se permite ir para um mapa mental, ou coisa do gênero. Então, é importante que a gente também experimente, falhe, acerte e cresça com as ferramentas que o digital nos propõe. Enfim, para isso, né, para que eu consiga me posicionar, me comunicar de forma assertiva, eu preciso ter clareza das minhas competências. E aí é o primeiro ponto que eu acho essencial na diferenciação do nutricionista para que ele, para além das tendências nessa revolução, ele se posicione bem em meio a um número muito grande de profissionais do mercado. Então, as competências, elas são um conjunto entre o conhecimento teórico, a habilidade prática e a atitude de querer fazer. Esse conceito de competência a gente chama de CHA, C-H-A, conhecimento, habilidade, atitude. Vejam, eu posso estudar horrores, ter uma obesidade mental, ficar horas e horas maratonando séries da nutrição, da administração, do marketing, mas se eu não coloco em prática, eu não desenvolvo habilidade. Mas, principalmente, se eu sei a teoria, até sei fazer, mas eu não quero fazer, também não adianta. Então, hoje, no nosso mundo, 60% do nosso resultado, da nossa competência, está muito mais alinhada à atitude de querer fazer do que necessariamente saber ou fazer. Porque se eu quero, eu busco o conhecimento teórico. Se eu não sei fazer uma página de vendas para o meu curso online, eu busco a teoria, eu tento uma vez. Se eu não conseguir, eu contrato alguém, porque eu quero fazer. Entende a diferença aí? Então, essa ferramenta de chá, ela é muito importante para que você veja em qual degrau do seu comportamento, da sua atitude você está. E aí, nesse sentido, a gente traz um autor que é o André Iorio, que ele foi um dos fundadores aqui, né? Por muito tempo ficou na América Latina como responsável pelo Tinder, que é um aplicativo de relacionamento, e ele traz, dentro desse processo que eu intitulei a minha palestra de Revolução Digital, quais são as competências desse profissional, seja ele nutricionista ou não, do futuro. São 6 características que ele elencou, e dentre elas estão as tendências, então, para o mercado geral e do nutricionista. Primeira, flexibilidade cognitiva. Então, a gente tem que ter uma mudança de mindset, de modelo mental. A gente tem que ter a capacidade de se adaptar às novidades, às novas situações e deixar para fazer aquele julgamento e a tomada de decisão com a mente um pouco mais aberta. Ter essa flexibilidade para a mudança. Esse é o primeiro ponto. Quem não se adaptar a esse momento, né, de home office, de pandemia, vai ficar realmente para trás. 2, execução inovadora. Então, é fazer o mesmo de forma diferente.
talvez não seja fazer o mesmo. Então, é a habilidade de executar algo inovador. Você é capaz e você usa lá o chá, conhecimento, habilidade e tem atitude executora inovadora. 3, conhecimento sobre comportamento humano. Se você não conhece o ser humano, provavelmente na área de humanas, né, na área biológica, você não vai se dar bem. Então, a gente tem que estudar coaching, ferramentas de coaching, a gente tem que estudar nutrição e comportamento, a gente tem que estudar comportamento alimentar, comportamento nutricional, comportamento humano, para que a gente fale de coração para coração. Então, olhar esse cliente no comportamento, no sociológico e no antropológico. Estudar, né, a história, estudar a geografia, mas principalmente a cultura daquele local onde a gente está inserido e como as pessoas se comportam, né, inclusive como consumidoras. O quarto é o pensamento crítico, né, que a gente vê lá nas nossas diretrizes e bases o tempo todo da graduação, né? O pensamento crítico reflexivo, que é por que você faz o que você faz, né? Lembra-se muito aquela, quando a gente está definindo o nosso propósito, por que você faz o que você faz. Então, é a aptidão em desafiar o estado core, o estado atual e identificar oportunidades. Que oportunidades? Que gerem valor. Então, hoje, no que está posto na minha área de atuação, com os desafios que eu tenho hoje, com a pandemia, o que eu posso fornecer para o meu cliente, paciente, como oportunidade para gerar valor nesse problema? Qual problema eu resolvo? Então, pensando de forma crítica, você vai achar ali o pulo do gato, se manter no mercado e ainda ajudar as outras pessoas. Quinta, né, a habilidade, atitude, né, quinta competência que ele coloca. Priorizar o impacto positivo da sua empresa e não o lucro absoluto. Então, às vezes, quando a gente tem um relacionamento, a gente faz uma live ali gratuita, a gente está gerando valor para o outro. E, às vezes, aquele valor que você está gerando, como autonomia, independência para ele, também te traz autoridade, credibilidade. E, com o tempo, isso vai gerar lucro, a partir do momento que você vai ter essa pessoa, de repente, como seu cliente paciente. Então, esse crescimento sustentável, ele passa pelo ganha-ganha. Não pode ser o ganha-perde. Ele passa pelo ganha-ganha nesse mundão de Deus, né? E, por último, o altruísmo digital, onde se fortalece as habilidades humanas de forma à diferenciação da capacidade das máquinas. Foi feito um estudo sobre quais profissões vão resistir ao futuro depois do crescimento da tecnologia. E a área de saúde apontou que vai ser mantida. Por quê? Porque nós trabalhamos com a saúde, nós trabalhamos com habilidades que são humanas. Então, ter dietas prontas na internet, isso não tira o poder de estar ali acompanhando o meu cliente paciente. Não tira a minha importância, a minha relevância. Então, é importante, sim, eu me colocar no lugar do outro e trabalhar homem for homem, né? Homem a homem, ser humano a ser humano, tá? É o H2H. Então, são essas 6, né, habilidades ou competências que o Lório vai falar para a gente, que não é somente essas habilidades, que também o Paulo aqui, esse autor, vai nos falar, que não é apenas habilidade em ferramentas digitais. Eu vejo muito isso no meu Instagram, né? Tem muita coisa lá, se vocês quiserem depois dar uma passada para olhar. Qual o aplicativo para determinada coisa, qual site, como é que você faz para ter esse efeito, enfim, coisas bem operacionais, a receita de bolo. Mas não é essa habilidade que vai te dar o emprego do sonho, é esse conhecimento em novos modelos de negócio, em metodologias ágeis, em startups, em formas de se comunicar, enfim, em neurolinguística. São esses conhecimentos que vai fazer com que você traga um diferencial para o teu mercado de trabalho. A ferramenta digital, ele é um acessório necessário, mas não é o essencial. E a gente vê que as pessoas estão ainda aqui, ó, na superficialidade. Nesse sentido, eu trouxe para vocês aí a minha experiência do último ano, dentre os infoprodutos que eu criei, que é uma tendência. Então, dentre todas as tendências de produtos e serviços, eu escolhi infoprodutos.
Então, eu criei uma mentoria e um treinamento online chamado Nutri Digital, para que o nutricionista que, nesse meio dessa pandemia, tivesse um pouco perdido, ele pudesse ali minimamente se direcionar e entender que marketing digital tem ciência, tem também, né, ética, muitas vezes, e tem um conteúdo e uma estratégia de comunicação. Nesse sentido, eu te pergunto, você já se imaginou nesse universo digital como, né, fornecedor de algum produto ou serviço? Dentre eles, já pensou em ser um infoprodutor? Se não, reconsidere. Por quê? Porque tudo está em processo de transformação e a educação online é uma grande tendência e haja vista o número de eventos que a gente tem, né, online. Então, é importante que vocês saibam que é uma tendência que veio para ficar mais. Você pode, sim, lançar um infoproduto seu, inclusive em parceria aqui com a EAD Plus. Vocês podem propor para eles, né? Eu tenho certeza que o nosso presidente, o Vinícius, vai aceitar e vai receber com muito carinho os nutricionistas. Dentro da fase de criação desses infoprodutos, a gente tem a caracterização do nosso cliente ideal, com quem que a gente quer falar e qual é o nosso nicho de atuação. Então, vou dar o meu exemplo. O cliente ideal meu é o nutricionista, ou o estudante, por exemplo, dos últimos 2 anos. Qual é o meu nicho de atuação? Empreendedorismo em nutrição e saúde. Vou definir o meu produto. Então, qual é o problema que eu resolvo? Então, o problema que eu resolvo está associado com a minha experiência. Então, eu tenho alguns problemas que eu resolvo. Sou professora de terapia nutricional, trabalho com idoso e também como nutricionista nessa área de carreira. Então, eu vou lá selecionar algum desses 3 problemas ou públicos para trabalhar. Então, eu posso ter um nicho e mais de um cliente ideal. Vou focar em um deles, se tem demanda, vou me posicionar nas redes sociais, vou ver se as pessoas pagariam pelo meu infoproduto e aí depois eu vou fazer, né, o fornecimento, o lançamento, enfim, a produção desse infoproduto. Para que eu consiga monetizar, eu preciso criar uma audiência, trabalhar com marketing de conteúdo e de diferenciação para depois distribuir para a lista, né, que eu tiver aí de mídias. Eu falei das 3 principais, né? WhatsApp, Instagram e YouTube. Mas, além da distribuição natural, que a gente chama de orgânica, você pode também fazer algum anúncio pago, que a gente chama de, que a gente conhece muito como os anúncios patrocinados, né? Que vai ali nas nossas, quando a gente está no YouTube ou no Instagram, aparece lá para a gente aqueles anúncios, tá? E depois, obviamente, você tem que fazer uma entrega do teu curso, da tua mentoria, online ou gravado, enfim. Então, essas são as fases de criação para vocês terem uma ideia, que às vezes tem muita dúvida de como que funciona isso. E aí eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem o quanto é possível. O ano passado, em maio, eu conversando com o CRN6, que eu sou de Alagoas, embora esteja, né, ainda dentro da diretoria da Asbram e como presidente de uma entidade internacional, já faz um tempo que eu saí da cidade de São Paulo, voltei a casa, né, estou em Alagoas. E conversando com o presidente do CRN6, eu conversei com ele sobre a nossa possibilidade de orientar esses nutricionistas que entraram em quarentena, né, naquela época ali, em março, abril, para ressignificar a carreira na era digital. E a gente criou uma mentoria. E dessa mentoria nasceu esse e-book, Nutris em Quarentena, Ressignificando Sua Carreira na Era Digital. Ele está disponível, quem quiser pode entrar no link da minha bio e dar um oi para mim, que eu encaminho. E ele é um livro, qualquer e-book é um livro digital, pode ser acessado por qualquer dispositivo, tablet, celular, enfim, computador, né? O custo é muito reduzido da produção, não precisa imprimir, a distribuição pode ser orgânica, gera muita autoridade e tem muita utilidade. Tá? Eu fiz ele na forma de desafio, que é um formato de apresentação que engaja mais, que traz conexão. A gente teve mais de 1.200 nutricionistas engajados nesse desafio online. Depois receberam o e-book. Então, você produz o conteúdo teórico, utiliza algum programa, um aplicativo de identidade visual, Spark Post, Canva, são os mais comuns,
exporta para um PDF e disponibiliza na plataforma, que pode ser gratuita ou à venda. Para e-book, Clube de Autores, Eduz, Hotmart, ou também agora a gente tem a ED Plus, que eu não coloquei aqui, mas que também está especializada na área de saúde, né? Aqui com o Vinícius. Cursos online, cursos, treinamentos, enfim. O curso online é um outro tipo de infoproduto bem procurado na internet. Ele tem um menor custo do que o presencial, porque você não tem toda a logística, né, de aluguel e tal. Tem uma maior comodidade, o seu cliente pode ver de casa a qualquer hora, e você pode utilizar metodologias ativas também para ficar uma coisa mais animada. Pode ser entregue ao vivo ou gravado, tá? Então, também aqui eu fiz um treinamento que eu chamei Nutri Digital na Prática o ano passado, onde eram sessões do curso teórico, né, lá gravado, mais um bônusinho e mais a mentoria. A gente vai, inclusive, abrir esse curso aqui via EAD com vocês. Então, vocês já vão poder, depois do congresso, ter acesso a esse curso também. Depois, vocês podem trabalhar, por exemplo, na forma de desafios. Eu também fiz um desafio, já foi esse ano, agora em fevereiro, né? E o ano passado também. 3 aulas gratuitas, todo mundo já conhece esse modelo. São modelos que estão disponíveis, onde você faz um aquecimento do seu público e dentro desse aquecimento você oferece uma solução mais aprofundada, uma mentoria, por exemplo. Então, eu fiz o Nutri Digital Experience e o desafio Nutri Digital na prática, e a gente trabalhou, depois de alguns dias, a mentoria. E aí, nesse desafio, como é que faz? Como é que você consegue desenvolver esse infoproduto? Você tem que focar num tema, no caso aqui, era para que o nutricionista potencializasse a carreira usando o básico do que o digital te fornece. Você cria uma comunidade, um compromisso pelo desafio diário, né? Ele pode ser de 4 dias, 14 dias ou 21 dias, se ele for vendido. Normalmente, gratuito é menos que 7 dias. Eu fiz aqui gratuito em 4. Tá também lá na minha bio, no IGTV, quem quiser consultar. Então, eu falei de posicionamento com propósito, nutrição 5.0, rede social e calendário editorial e PUV, proposta única de valor. Então, eu trabalhei os 4 dias e fui dando os desafios por dia. Montei o grupo, fui falando os áudios orientadores desses desafios e vai fazendo o card. O card é essa aqui, ó. Se tiver material complementar, disponibiliza no grupo de WhatsApp. Eu disponibilizei vários e você vai acompanhando aquele grupo. No final do desafio, você tem uma comunidade, você pode oferecer um produto seu pago ou continuar com o seu grupo lá, que você fez para relacionamento, tá? 4º produto, mentoria. A mentoria hoje é uma tendência, porque na mentoria você tem um acompanhamento mais especializado da pessoa. Essa pessoa, ela está lá mais próxima, pode ser em grupo, pode ser individual. Você não precisa ter 10 mil seguidores para lançar uma mentoria. Com 500 pessoas você pode lançar, 1.000 pessoas, né? Você pode lançar. No orgânico, inicialmente, para testar, depois o ideal é que você faça tráfego pago. Você tem que ter expertise naquela área que você, né, lançou a sua mentoria, tem que ter resultados comprovados. Então, quando eu lancei a minha mentoria, eu já tinha lançado 3 infoprodutos, eu já tinha faturado com isso, né, já tinha feito parcerias, então você só vai falar do que você conhece, obviamente, né? E você tem que fazer um conteúdo personalizado com o método seu. No caso aqui, eu desenvolvi o meu método PMP, posicionamento com propósito, marketing e performance. Então, eu vou olhar para dentro de mim, vou me conhecer, vou planejar minha comunicação básica, com foco na diferenciação, e depois eu vou gerir o meu tempo e a minha agenda. Então, eu vou ter performance profissional com produtividade. Então, o método está lá, está claro, é um conteúdo personalizado e eu tenho a expertise. Você pode transmitir ao vivo, pode ter gravado ou pode ter as duas coisas. E qual é a vantagem da mentoria? É que, em relação ao curso,
as pessoas estão comprando o teu acompanhamento como diferencial. A pessoa está comprando a experiência da Márcia, a hora da Márcia, a atenção da Márcia, a dica da Márcia, a consultoria da Márcia, a assessoria da Márcia. Ela não está comprando um curso da Márcia, né? Então, normalmente, a mentoria ela é ao vivo, com material de gravação como apoio, tá? E o mentor responde àquela comunidade ou àquele indivíduo. Então, essa é uma grande tendência, tá? Do mercado atual, certo? Inclusive, também o Vinícius tem uma mentoria aí com a Gabi, que a gente vai lançar também de nutrição. E, por fim, né, a gente teria outros produtos, que são infoprodutos, mas eu falei do que eu tenho experiência. Por fim, as pessoas têm muita dúvida de que plataformas escolher. Você tem que escolher plataformas que te deem minimamente essas 6 coisas. Infraestrutura, que tem uma boa interface, por exemplo, com o celular, que te dê um suporte técnico mínimo e te responda, que proporcione ferramentas de interações, né, que você possa marcar, por exemplo, que de preferência emita um certificado e que traga relatórios gerenciais, inclusive de vendas. Então, essas duas, como eu comentei, são as mais famosas. Nós temos muitas outras plataformas, né? Inclusive, mais uma vez, a ED Plus tem a própria plataforma deles, que são especializadas, né? Os produtos lá dentro são especializados para os profissionais de saúde. Então, é uma tendência que a gente possa utilizar mais e mais. Então, nesse sentido, esse conhecimento e saber o passo a passo, que é o método adequado para potencializar a sua presença digital e, consequentemente, você ter um portfólio de produtos, de infoprodutos. Então, conhecer é essencial, entender é essencial, saber o passo a passo é essencial. E aí, depois, com o tempo, você vai potencializando, tendo presença, e os infoprodutos vão sendo criados numa esteira com um planejamento. A gente chama isso de esteira de produtos, tá? Ou a jornada do cliente também. Pode ser chamado dessa forma, vocês vão escutar das duas formas. Para a gente fechar, né, não poderia ser diferente. Ok, isso é tendência, Márcia, é tendência. Existe a revolução? Sim, existe a revolução. Mas como que eu vou me diferenciar em meio a 150 mil nutricionistas no Brasil? Você tem que fazer um posicionamento estratégico. Nesse momento aí do marketing 4.0, que eu chamei de nutricionista 4.0. Então, o primeiro ponto é ser autêntico. Ser autêntica, né? A grande maioria somos mulheres. Ser autêntica para se diferenciar dos demais, para que você consiga se destacar no mercado, é preciso que você seja você e simplesmente você. Então, assim, dê o tom, né? Dê o tom na tua rede social, coloque a forma como você conversaria, como você falaria, porque a sua melhor versão, sendo bem comunicada nas redes sociais, é ela que vai trazer audiência, conexão e, consequentemente, clientes, né? Essas redes sociais que a gente fala tanto, elas são canais muito indicados para a presença digital. Se você não tem como escolher ou gerenciar 3, 4, 5, escolha 1 ou 2 para trabalhar diariamente. Vou dar um exemplo. Você trabalha com WhatsApp, mas você pode trabalhar lista de transmissão, você pode trabalhar grupo, você pode baixar o WhatsApp Business, você pode enviar um cumprimento para um cliente no dia do aniversário, você pode usar o status, que muita gente ainda usa o status do WhatsApp, tá? Como nosso stories, né? Então, você vai focar em 1, 2, 3 mídias, mas que tragam um retorno e que você seja constante naquilo que você faz. E aí, a dificuldade que eu percebo entre os profissionais é exatamente essa. Qual o conteúdo relevante que eu deveria fazer para que eu tenha um engajamento, para que eu tenha comentários, né? E fica muito em cima do técnico, ok? Então, 2 dicas. Você tem que ter, né, evidências, sim, científicas para o teu conteúdo, mas ele tem que ter um passo a passo, ele tem que ter um direcionamento, ele tem que ter uma utilidade pública para aquele profissional. Porque se não tiver um tutorial, algo relevante, esse indivíduo não vai ler por ler, porque isso ele já tem na internet de forma gratuita, na hora que ele quiser. No YouTube,
ou no Google. Então, realmente tem que fazer a pena, tem que fazer valer. Então, para isso, deixo algumas sugestões. Tutoriais, perguntas, testes, passo a passo de processos, resultado do teu trabalho, do teu cliente, novidades, né, os news. Então, são conteúdos relevantes. E todos eles a gente deveria, ao final das nossas postagens, das nossas lives, do que quer que seja, a gente deveria fazer uma chamada para ação, que a gente chama de call to action. Uma chamada para ação. Então, clica aqui, fale comigo no direct, marque uma consulta, faça uma cotação, enfim, o que quer que seja, diga aqui o que você achou, complemente, para que vire aquele post mais viral, né? Que é aquele post participativo, colaborativo, tá? Então, você vai trazer informação com ciência, mas também com evidência científica, de forma leve, com memes, né? Com várias possibilidades. Por quê? Porque a sua marca é a sua mensagem, tudo comunica, né? A sua roupa comunica, o seu ambiente comunica, o seu bicho comunica, o seu stories comunica, o seu dia a dia comunica. Então, a sua marca é você e você comunica a sua mensagem. Então, eu, Márcia, ajudo nutricionistas a potencializar a carreira delas na era digital. Essa é a minha mensagem, essa é o que a minha marca traz quando o meu público-alvo é um nutricionista, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui uma forma diferente de apresentar, né, o meu currículo. Lá no início, a gente falou das 4 pós-graduações e do mestrado, que é o que todo mundo lembra. Só que aí eu trago isso, você pode trazer para a sua bio de forma resumida, eu trago uma outra forma de comunicar, que é uma forma mais leve, que é uma tendência de mostrar nas redes sociais ou até em congressos. Sou Márcia Fidelis, nutricionista, já completou 25 anos, há 25 anos, empreendedora digital, coach, tenho formação nessa área, mestre, filha, esposa e cristã, né? Então, acredito em Jesus. Eu sou atualmente docente da graduação de nutrição e coordenadora de um curso de pós-graduação de fitoterapia e nutrição clínica aqui em Alagoas, presidente dessa entidade internacional e idealizadora desse meu projeto que eu chamei de Inova Nutri. Dentro do projeto, eu tenho uma mentoria que é Nutri Digital. Então, veja, e o que, se eu tivesse que resumir tudo, o que é que eu falaria? Que eu gosto, que eu amo, que eu sou apaixonada, por quê? Por ajudar, por de alguma forma estar junto desse nutricionista, para quê? Para potencializar a carreira dele e aproveitar as possibilidades dessa era. Essa era não é um momento, não é um... Quando a gente fala era digital, nós não estamos falando de necessariamente canais digitais, de mídias. Não, a gente está falando da era da tecnologia de informação e comunicação, certo? Então, essa comunicação assertiva pelo uso da internet, seja ela o que for, onde for. Então, eu ajudo Nutris a potencializar, a ressignificar a carreira na era digital. É isso, tá? Então, os maiores desafios para a gente ir fechando, que eu entendo que o nutricionista tem, dentre essa revolução tecnológica, dentre essas tendências, quais são os maiores desafios do Nutri? Primeiro, atitude. A gente esbarra muito naquela coisa assim, eu não sei, aí não vai dar. Então, você tem que praticar. Você tem que praticar. Se você praticar, você vai desenvolver. É uma questão de tempo. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tempo, a gente tem que priorizar. Lei de Pareto, 80% dos meus resultados vem de 20% dos meus esforços. Então, eu tenho que deixar o tempo adequado para o que realmente agrega valor, gera valor, para poder ter os meus resultados, né? Então, lei de Pareto. Planeje, sonhe alto, planeje, execute, faça valer o seu tempo com a missão do dia. E a tecnologia, né? A gente é muito mulher, né? Estou falando mulher, mas a gente tem os rapazes também, porque, né? Não, mais que 95% da nossa profissão é mulher, é feminino, mas os rapazes se sintam incluídos na fala. A tecnologia nos afasta um pouco. Eu não sei, aplicativo para lá, aplicativo para cá, né? Então, a tecnologia é treino, você tem que digitalizar, não tem outra nessa era digital, ok? Para isso, eu estou deixando 2 presentes para vocês. Vocês podem ir lá no link da minha bio e pegar, tá certo? Um deles é um planner, né?
que é sobre o agendamento do mês e da semana, onde você pode organizar a sua missão do dia. Vou explicar já já. Então, aqui tem uma mensagem: ouça seu coração, conheça seu propósito. Gosto de nutrição clínica, quero trabalhar com paciente idoso, um exemplo. Então, esse é o meu propósito, ajudar idosos a ter uma alimentação melhor. Gere valor para eles e transforme essas pessoas. E, consequentemente, você terá o resto. É uma consequência, tá? Inove, empreenda, transforme a si mesmo primeiro, a si mesma primeiro, e depois você vai conseguir transformar a sociedade. É assim que funciona. Para isso, eu deixei, além do planner mensal que está lá, que eu não coloquei aqui, o planner semanal. Esse semanal, o que eu gosto de falar? Da produtividade. Às vezes, você tem aquela lista de tarefa do dia, beleza. Mas qual é a sua missão do dia? A minha missão do dia hoje, né, é gravar essa aula. Eu tinha essa missão do dia. Ou eu vou renegociar ela para um outro dia, ou eu vou priorizá-la. Então, aqui é qual é a missão do meu dia que vai me levar à minha meta do mês, do semestre e do ano. Se eu quero ter inglês fluente, a minha meta do dia é ir segunda, quarta e sexta para a minha aula de inglês. Se eu não priorizar, eu não vou ter, depois de um ano, meu inglês fluente. Porque a minha missão do dia é o inglês. Porque a minha missão do dia é algo que me leva à minha meta maior. E não a tarefa do dia a dia de pagar a conta, de corrigir o trabalho da faculdade. Deu para entender? Espero que sim. Se não entender, passa lá no direct que a gente conversa também, eu posso tirar sua dúvida. E um outro que eu também gosto muito, que eu desenvolvi com bases em cursos e eventos que eu fiz, é a matriz da produtividade, onde você pode colocar hábitos que você quer gerar, que levam você à sua meta. Então, por exemplo, você acha que é importante fazer atividade física todo dia, que é importante fazer uma leitura de um livro, que é importante fazer as suas orações e que é importante, de repente, todo dia, fazer o quê? Fazer uma alimentação mais equilibrada e um hábito intestinal diário. Então, se você tem esses 4 pontos iniciais que você não organizou a sua vida de uma forma mais 360 graus, você, depois de 30 dias, 60 dias, 90 dias, você adquiriu um hábito. Ali você já pode retirar a tomada de água, que já está tudo ok, você já toma água todo dia, numa quantidade boa, você vai incluir um outro item. E você vai criando novos hábitos a cada 90 dias e vai trabalhando melhor isso daqui até formar hábitos saudáveis e que levam você à sua meta, não só saudável de saúde. E o que for semanal, por exemplo, um compromisso familiar ou uma live. Então, eu quero fazer uma live de quinta-feira à noite, Master Class. Então, na semana 1 eu tenho que marcar o X, na 2, na 3, e também aqui um outro, um lazer com a família no final de semana. Então, um lazer com o marido. Então, eu vou lá colocar o meu xizinho nas 4 semanas ou 5 semanas, enfim. Gente, uma das coisas que a gente precisa fazer quando a gente marca o nosso xizinho de feito, ou até cores, eu posso trabalhar com vermelho, não fiz, e azul, fiz, né, executei, é que de 10 em 10 dias eu olho, no dia 10 eu dou uma olhada, se tiver mais coisa vermelha não feita, poxa vida, tem algum problema aí. Se eu quero criar um hábito novo de fazer atividade física todo dia, exceto no domingo, e eu não faço quase nunca, eu não estou priorizando a minha meta. Entende? Então, é importante se avaliar a cada 10 dias aí, nesse ciclo de 30. Então, tanto esse primeiro planner 2021 como a matriz da produtividade, você pode ir lá no @MárciaFidelis, no link da bio, e pegar para vocês, tá? Eu agradeço imensamente a oportunidade que a ED Plus, por meio do Conanutri, me ofereceu de conhecer vocês. Gostaria de pedir que você fosse, né, deixasse lá o seu comentário, a sua dúvida, a sua opinião sobre essa apresentação lá no meu Instagram e te aguardo numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até uma próxima. Bye, bye.